Este episódio contou com o apoio da Xarap.biz, consultoria criativa, posicionamento de marca e gestão da comunicação. O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários ou vídeos institucionais, entre em contato. Eu tenho uma persona, você me conhece, quem tá aqui, meu convidado de hoje, Dido Santos. Me conhece já há algum tempo. E eu vou me permitir sair um pouquinho, bem de leve, do protocolo. Você sabe quando a gente está aqui à frente, quando vem em frente à câmera, a gente acaba construindo uma certa persona. Que não é um personagem. O personagem seria alguém diferente de mim. Mas é uma persona que eu reconheço dentro de mim. Significa que dentro de todo um elenco que eu tenho disponível, que me constrói e que diz quem eu sou, eu mando a maioria deles ficarem quietos agora. Fique quieto, não se mexa. Deixa só alguns trabalharem aqui. Mas com você eu vou romper de vez em quando isso. Começar dizendo assim, eu nunca vi um convidado chegar aqui com uma roupa de Somebody Love. Que é uma camisa estilosíssima, né? Escolhi justamente para vir aqui hoje. Novinha, tô estreando no programa. Eu já te vi mais caretinha em outros momentos. Mas a vida faz aqueles change com a gente, né? Porque eu acho assim, cara, de careta, né? O mundo tá cheio. A gente precisa, né, ser irreverente, ser mais alegre, né? Eu passei a ter esse comportamento diferente, assim, sabe? Porque a gente lida com tantas coisas, tantas dificuldades às vezes, e para quê? Andar sisudo o tempo todo. Desnecessário, né? Para quem está nos vendo e não está entendendo o que está acontecendo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar primeiro um pequeno retrospecto seu, quem era você e como é que está agora para frente, né? Então, perfeito. Se você fosse dar a tua ficha de quem você já foi na vida e não é mais, o que você fez na vida profissionalmente falando? Então, eu já fui arte finalista em agência de propaganda. Posterior a isso, tive com 2 irmãos uma empresa chamada Paper Art. A Paper Art ela teve um tempo que a gente assumiu um padrão de sustentabilidade de arte. Era uma empresa voltada para criação e produção de embalagens com pequenas tiragens. E eu trabalhei nisso por quase 18 anos. Como fornecedor de agências de propaganda? Para agências de propaganda. Trabalhava diretamente com departamentos de marketing, até mesmo com os próprios clientes finais, né? Indústrias, Volvo, Boticário, enfim, é uma leva muito grande. Vocês faziam caixas, packs... Exatamente. Customizados para projetos, para bercinhos de brindes. Exatamente. Por exemplo, a Boticário ia lançar um produto, daí ela queria mandar para os... Antigamente não era influencer, eram os blogueiros, né? Uhum. Não eram os influencers, era blogueiro? Mas vai mudando os nomes. Vai mudando os nomes, né? Mas enfim, daí eles montavam lá 30 unidades, por exemplo. E eles criavam lá e tinham que distribuir 30 unidades desse kit exclusivo. E a indústria gráfica não comporta a produção de baixas tiragens, não comportava. Hoje em dia tem muita indústria que tem a parte digital. E a gente fazia essa criação e produção dessas peças para que fossem enviados para jornalistas, blogueiros, enfim, né? Uhum. Então essa era a pegada da Paper Art. Chegava lá o que chamam hoje de os recebidos, né? Exatamente. E você dentro dessa proposta era basicamente trabalhando com papel, com sustentabilidade, tinha um pouco dessa missão dentro da empresa? Tinha. Essa missão começou a ter mais forte em 2005, quando pouco se falava em sustentabilidade. Foi aí que nasceu o braço, né, do design sustentável dentro da empresa, onde a gente começou a desenvolver algumas linhas de produtos diferentes. Além das embalagens, elas nos geravam bastante sobras de papéis. Com essas sobras de papéis, nós começamos a produzir quadros, que eram montagens, recortes, e fizemos algumas exposições aqui em Curitiba até. E dentro desse caminhar, nós começamos a fazer a moldura para os quadros.
Aí a gente olhou e falou, opa, tem uma estrutura aqui. Depois disso, depois das molduras, aí a gente começou a fazer móveis de papel. Eram móveis com estrutura em papelão ondulado e revestido, às vezes, com folhas artesanais, de fibras naturais, e a gente passava um impermeabilizante. Isso aí foi o nosso braço do design sustentável. Foi algo bem legal, porque em 2005 pouco se falava em sustentabilidade e pouco se fazia também essa questão de móveis que tivesse assim, essa possibilidade de você reciclar 100% posterior ao uso. Esse trabalho a gente levou ali, eu com os meus irmãos, a gente trabalhou até uns 2012, depois eu continuei sozinho. Fiz alguns mobiliários para o município de Foz do Iguaçu, fiz também para o Boticário mesmo, fiz alguns mobiliários, poltronas para estandes. Então, assim, foi um trabalho bem legal de desenvolver, mas muito à frente do tempo, naquele momento, sabe? Ele é um equivalente, é um serviço equivalente ao que um marceneiro faz, só que voltado para o papel? Dá para entender assim ou não? É, mais ou menos isso. Na verdade, usávamos técnicas de... Ali foi uma coisa bem louca, que o meu irmão mais novo, ele já tinha trabalhado em marcenaria. Então, a gente uniu as técnicas de marcenaria com cartonagem. Daí, somou as histórias ali, onde a gente começou a construir esses móveis. Então, assim, foi um processo muito legal. Isso aqui, essa etapa da minha vida, foi o que me deu o clique na hora de fazer o change ali, que eu resolvi falar, cara, não quero mais trabalhar com embalagem. Daí eu falei, pô, vou sair da minha zona de conforto? Ninguém quer sair da zona de conforto, né? Então eu falei, pô, eu vou começar a trabalhar com marcenaria. Sabe, você já tinha ali aquele caminhar e foi assim um momento muito legal, onde, né, legal, porém, foi durante a pandemia, né, que eu resolvi fazer esse change. Mas, assim, depois quando eu fiz um curso de marcenaria de móveis planejados, e daí quando eu estava executando, né, depois do curso comecei a trabalhei em 2 marcenarias, aí eu falei, cara, isso aqui é fazer caixa, só que caixa de madeira, com tampa. Daí, pô, não é isso que eu quero fazer, cara. Aí aquetei o facho, tinha em casa algumas ferramentas, pouquíssimas ferramentas, tinha uma furadeira, uma lixadeira treme-treme, uma furadeira de bancada e uma tico-tico. Eram 4 ferramentas. Aí eu, pô, o que dá para fazer com isso? Eu comecei a criar algumas luminárias, inclusive você foi das pessoas que me ajudou nesse start. Eu criei aquela luminária de OVNI, daí criei uns foguetinhos, daí foi, cara, aí foi adiante, né? Você fala de sustentabilidade. O negócio era sustentável no sentido de que a remuneração compensava? Assim, Glauber, o negócio não foi sustentável porque foi à frente do tempo, sabe? Onde as pessoas, às vezes, elas viam... Hoje em dia, eu acredito que geraria mais fácil o trabalho. As pessoas viam, elas não... Sabe, eles vinham com desconfiança. Assim, a gente participava de algumas exposições que era engraçado. A pessoa estava ali deitada numa chess que a gente tinha feito, por exemplo, uma long chess, né? A pessoa deitada lá e tal. Aí você chega... De papel ondulado. Ela é... Mas você não viu o papelão ondulado, Sim. que era a estrutura do papelão ondulado. Aí a pessoa ali, deitada, de uma forma bem confortável, daí você começa a conversar, daí você fala, você sabia que esse móvel que você está deitado agora é um móvel feito com papelão ondulado? Daí a pessoa de sobressalto saía... Falava, não, se quebrar eu vou ter que pagar, né? A questão de confiança, entendeu? É um negócio muito louco, assim, na cabeça das pessoas. Elas tinham para elas que não era um móvel durável. Sendo que eu tenho, até hoje, tenho um móvel que eu fabriquei em 2007, de papel. Mas e o custo final, comparado com o mesmo móvel, se fosse de madeira? O nosso custo era alto, por quê? Mão de obra. Onde você cortava a peça toda em estilete, régua, entendeu? Então, assim, isso acaba tornando muito cara a produção na época. Mas o custo é relativamente baixo, né? Que a gente tá falando aqui de papelão ondulado, cara. Assim, é óbvio que a gente comprava a chapa na indústria, mas a chapa de papelão ondulado, se eu não me engano, 70% dela é de massa reciclada, ou se não mais hoje em dia, né? Na época a gente tinha feito essa pesquisa. E aí a questão é que é um produto relativamente barato, né? E os revestimentos que nós utilizávamos também eram
eram mais acessíveis, né? Por exemplo, do que um couro, do que um tecido. Então, mas o que deixava mais caro mesmo é a construção, a mão de obra para construir uma peça. Nós fizemos o stand de Foz do Iguaçu, foi assim, 2 meses ininterruptos fazendo montagem de imóveis para esse stand. Então, sabe, na época a gente fez, sei lá, 10 poltronas, um balcão, tipo, um troço que era um trabalho muito gigante mesmo. E assim, esses 2 meses eram de vários dias sem dormir, né, cara? Porque não tem mão de obra especializada, não tinha, né, mão de obra especializada, era basicamente eu, meu irmão e mais algumas pessoas que nós pegávamos para nos ajudar. Mas é isso, cara. Que assim, eu penso também que se você naquele momento você colocasse na indústria, você perderia um pouco o sentido, né, dessa coisa. Até hoje a questão que eu trabalho faço um trabalho mais artesanal. Tem muitas coisas que as pessoas falam, é halter. Eu falo, cara, qual o sentido? Sabe? Se você colocar na halter ou uma peça, ela fica sem alma, entendeu? Fica um copia e cola. É uma coisa, tipo, é sem graça. Você sente, quando você trabalha com isso, você sente quando o cara faz o trabalho que o cara fala que faz na mão, ele faz numa halter, você sente, você vê, porque o troço é muito perfeitinho, entendeu? A halter né, tipo, você pegar e esculpir uma peça em halter, você consegue. Mas quando você vai bater o olho, você vai ver assim, tipo, quando você faz no manual, ele sempre vai ter uma irregularidade, sempre vai ter. Se você pegar 2 peças e for copia e cola, qual que é o sentido, né? Comparado com o fato de estar só executando, havia a questão da direção de arte, por exemplo. Tinha isso acontecendo ou não? Ou alguém chegava com um projeto pronto? São 2 coisas aí que a gente precisa pontuar. Por exemplo, algumas nas embalagens, onde a gente desenvolvia a mecânica, é um ponto. A gente desenvolvia a mecânica da embalagem. Por exemplo, o cara fala, cara, eu vou querer uma embalagem onde vai ter esse copo e do lado do copo vai ter uma garrafinha e em cima vai ter uma carta. Daí a gente desenvolvia essa mecânica, onde ia até um berço para carta e não sei o quê. A gente entregava para o cara as medidas e ele fazia o layout em si, né? A programação visual da peça. Porque é aquilo que eu te falei, né? A gente não pode abraçar todas as coisas, todas as pontas. Então, você foca no que você está especializado e dá conta, e né, a outra pessoa, a outra parte que me contratou, ela só fazia a roupagem das embalagens, daí me passava os arquivos, fazíamos impressão, montagem, entregávamos pronto. Já na questão do mobiliário, o mobiliário era assim, 100% autoral. Sabe, às vezes você pegava e dava uma diretriz para a pessoa, para ela fazer o 3D, alguma coisa assim, mas a grande maioria dos mobiliários que a gente fez, a grande não, acho que 100% todos autorais. Eu também, assim, eu não gosto muito dessa coisa de você fazer... Como todo criativo, né, cara? Você nunca quer trabalhar amarrado. Você quer ser solto, cara, porque a criatividade é isso, cara. Você tá aqui, daí a hora que você tá no meio do caminho, você mira e fala, não, eu vou pra cá que vai ter um resultado melhor. E é isso. Agora, quando você tá amarrado, você tem que ir pra lá, daí você sabe que o resultado vai ficar ruim, mas você tem que fazer do jeito que a pessoa quer, sabe? Tipo, eu procuro fugir um pouco disso, assim, dessas encomendas mais amarradas, assim. É aquela expressão, eu acho chula e eu acho desagradável e equivocada, de que o cliente sempre tem razão, né? Eu acho que quem tem razão é o profissional, né? O cliente de um médico é o paciente, Sim. mas quem tem a razão é o médico, né? Sobre a saúde da pessoa. E eu acho que esse é um exemplo que é um pouco mais assertivo com relação ao todo de um mercado inteiro. A gente que trabalhou com agência de propaganda, né? Dentro de agência e terceirizados, né? Em caminhos diferentes, eu mais para o lado audiovisual. E a gente tem essa veia criativa, né? Pulando dentro da gente, querendo fazer, né? Quando você tem que simplesmente atender um desmando, muitas vezes, né? Atender uma ordem, atender uma hierarquia, atender uma coisa que você não questiona a autoria daquilo, a arte daquilo, mas você vê que aquilo não vai chegar onde o cara quer e você se obriga a fazer aquilo. Eu assim, ao longo de uma trajetória de vida, faz com que em algum momento você queira dar um basta. Acho que muita gente que está escutando a gente agora aqui vai entender bem do que a gente está falando, vai sentir bem o que a gente está dizendo. Eu penso que isso gera um desgaste emocional no criativo, porque assim, você quer liberdade para criar, você vislumbra
o resultado antes de chegar. E às vezes as pessoas não, as pessoas elas só visualizam ali a matéria, o pronto, entendeu? Isso é muito engraçado, porque assim, a gente tem que entender também que existem os dois lados da coisa, né? Porque não tem como ser todo mundo igual, todo mundo ter essa mente que a gente tem, que você está sempre pulsando, que nunca para. Imaginou que hospício que seria? Sim, claro. Mas, de qualquer forma, dentro dessa loucura que a gente acaba vivendo, e nós somos nossos próprios hospícios de nossa própria insanidade, você, com o passar do tempo, foi percebendo que preciso resolver algumas questões. Como é que foi para você ressignificar isso? Como é que foi dar um tchau definitivo para uma história que já não é mais tua? Todo novo caminhar, ele tem que começar com algum passo, não é verdade? Então, assim, a partir do momento que você se decidiu, não quero mais isso, agora para onde eu vou? Aí, como eu falei anteriormente ali, eu tentei não sair da minha zona de conforto, mas eu tive que sair completamente, porque eu queria ficar naquela coisa do móvel, tal, e fazer móvel, enfim. Você fechar uma porta, abrir outra, você tem que ter um foco, entendeu? E você tem que estar, assim, tem que ter alguém que te apoie também, né? Porque sozinho você não vai muito longe, amigo. Então você tem que ter ali, por exemplo, a minha parceira chegou para mim e falou, cara, né? Se você tá sentindo isso, vai lá, tamo junto. Então, assim, essa coisa de você ter alguém que te abrace nesse momento é importante. E você virar essa chave depende muito de arregaçar as mangas e cair dentro, sabe? Então, empreender, o que é empreender? Cara, um empreendedor ele precisa de 3 clientes para começar. O cara vai vender para um parente, para um amigo, ou no terceiro, assim, se for um bom vendedor, para um desconhecido qualquer. Mas se ele vender para 2 amigos, esses 3 clientes, aí o cara já começou um negócio, sabe? Tipo, as pessoas vão falar do teu trabalho, se o teu trabalho for bom, não porque são teus amigos, mas sim porque você conseguiu vender algo que agradou as pessoas, que completou. Quando eu recebi o vídeo do Bernardo brincando com foguetinho, pô, aquilo lá aquece o coração da gente pra caramba, cara. Você vê assim que, pô, você tem um produto bacana, que é diferenciado e que tá fazendo a alegria das pessoas, tá mudando de alguma forma, tá resignificando alguns momentos, sabe? Então, assim, aí você já conseguiu, né, fechar aquela portinha. Você fala, não, aquilo lá que me aborrecia, não preciso, eu preciso disso aqui. Sabe? Tipo, às vezes, assim, não são os valores que trazem felicidade, entendeu? São os pequenos gestos, são as pequenas coisas, que é muito mais importante, às vezes. E a gente bota sempre, né? Porque eu tenho que ter uma empresa que vai faturar X, vai ter... Mas, né? Mas você entende assim, eu entendo isso, mas você sabe que isso não é todo mundo que pensa desse jeito. Eu já ouvi assim, de pessoas que muitas vezes nos amam, né? Mas já ouvi assim falando, em vez de buscar uma realização no teu ofício, no teu dia a dia, busque fazer um trabalho que te traga dinheiro e depois você tira férias uma vez por ano. Eu já escutei também alguém falando, não, porque você não vai pra CLT? Pô, cara, mas aí eu vou pra CLT onde eu vou me adoecer, porque eu vou todo dia para um lugar que eu não quero, fazer algo que eu não preciso e não gosto, pra no final do mês ter uma grana que não me deixa feliz. Isso, que vai ter que gastar em bobagens. Bobagens médicos, você vai ter que gastar em remédios, vai ter que gastar, sabe-se lá com o que mais, entendeu? Com lícitos e ilícitos e com desnecessidades, né? Sim, Ou sim. com necessidades para compensar os sofrimentos. Essa equação, quem está ouvindo a gente agora aqui só está com a cabeça, mas é óbvio, claro, esses 2 bobos aí falando daquilo que é tão óbvio. Cara, mas na sociedade de verdade, na economia que a gente vive, não é tão óbvio assim, né? Lógico, a gente não vai entrar nessa instância aqui. Sim, o fato sim. não é isso. O fato é, você conseguiu atravessar um portal. Como é que é a tua titulação que você coloca no teu perfil? Então, eu me coloco como um artista que pensa fora da caixa, sabe? Depois de trabalhar por quase 20 anos com caixa, e já pensava fora da caixa, né? Hoje eu trabalho com marcenaria criativa e as minhas peças, elas são peças totalmente diferenciadas de tudo que você vê por aí. Porque geralmente o meu olhar
se eles estão indo para lá, eu vou para cá, sabe? Então, eu sempre quero me destacar, me distanciando do que está sendo feito. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com marcenaria criativa, nem sabia o que era marcenaria criativa. Eu fiz o curso de marcenaria lá e tal, e falei, cara, vou trabalhar em marcenaria, fazer móvel planejado e tal. Trabalhei 2 meses em um, mais um mês e meio em outro. Falei, cara, não é, mano. Não é, isso aqui é fazer caixa com tampa. Então, vou procurar outra coisa que me faça mais sentido. Um amigo meu, que mora nos Estados Unidos, o Fabiano, não sei se você conhece. O Fabiano, ele falou para mim, cara, eu achava muito massa aqueles trabalhos artísticos que vocês faziam, tal. Um dia a gente conversando, né? Falou, pô, achava muito massa aqueles trabalhos mais artísticos que vocês faziam. Por que você não volta a fazer? Daí eu falei, cara, eu tô trabalhando agora na marcenaria, não tenho tempo, tal, mas aí eu mostrei algumas coisas para ele, ele falou, não, eu quero encomendar isso, 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 isso. Eu sei que assim, eu fiz para o cara no total de 5 peças depois do meu trabalho na marcenaria. Fiz lá em casa 5 peças, onde o cara deu a grana que eu estava ganhando em um mês. Aí eu falei, opa, eu acho que não é por aqui, amigo. Não é o móvel planejado. Aí eu fui buscar entender o que é a marcenaria criativa, que é desenvolver, usar a técnica de marcenarias para desenvolver peças decorativas, ou móveis significativos, entendeu? Ou até mesmo esculturas. Sabe? Então, assim, daí eu comecei a abraçar essas coisas. Comecei com peças pequenas, onde fazia luminárias, aquele modelo OVNI lá que você adquiriu foguetinhos, aí comecei a fazer baleias, esculturas, daí fui para esculturas, baleia, sem nunca ter feito uma escultura na vida, comecei a fazer, e tudo de forma, assim, autodidata. Isso é muito legal também, a questão de você se lançar e aprender com os erros. Hoje em dia, assim, a minha produção ela é muito mais forte do que era quando eu comecei, porque você erra muito, cara. E o erro, o que ele faz? Ele te traz uma musculatura. Você fala, opa, não vou para cá, porque aqui não vai dar certo. Então você começa a prever e na prevenção, o que vem? Vem a agilidade, vem tempo. Porque o tempo que você ficava para corrigir um erro, você já não vai ter mais. E você começa a fazer em volumes maiores, sabe? Então, é esse o caminho que foi tomando. E esse é o caminho que foi me deixando feliz, entendeu? Onde você já fechou aquela porta e você teve ali o apoio de um colega, né, lá dos Estados Unidos, daí depois mais alguns aqui, entendeu? Então esse suporte, assim, você já olha e fala, opa, já tenho os clientes, tenho o produto. E assim, é muito engraçado como assim você começa a partir do momento que você fecha aquela porta, novas janelas, novos horizontes se abrem. Então daí eu fiquei naquele momento de trabalhar e ter o produto. Daí quando eu pensei, pô, agora beleza, tenho o produto. Uma bela manhã, eu abri o aplicativo e tal, vou ver uma notícia. A Prefeitura de Curitiba abre edital para feiras de bairro. Você sabe o que é feira de bairro, não? Tem a feira de artesanato. Tem as feiras livres e em boa parte das feiras livres tem um pedaço que é dedicado à feira de arte e artesanato. Hoje eu faço no JuVV. Mas eu comecei fazendo no passeio público, onde tem a feira de orgânico lá há mais de 30 anos. E essa feira de arte e artesanato do JuVV, ela acompanha mais ou menos essa história. E foi ali que eu comecei. Então foi muito interessante você entrar nesse novo universo de feiras. E isso é legal porque ele te dá uma rotatividade nos produtos, sabe? Porque você desanima você fazer um negócio, você faz, e daí você fica, demora para vender, sabe? Então, assim, isso aí me ajudou a funilar quais são os meus produtos que mais vendem. Me ajudou a abrir o meu leque de produtos. Até mesmo no passeio público, quando eu estava no passeio público, meus produtos eram direcionados a turistas. Ou seja, eram peças pequenas, eram, sabe, tipo, eram mais lembrancinhas. Aí você pensa, né? Como eu falei lá, você não precisa ficar rico, mas você precisa ganhar dinheiro. Você fala, pô, né, cara, eu vou ficar aqui vendendo um negocinho e tal, sei lá, né, 70, 80, 90 pila. Quantos desses eu preciso fazer para ter sei lá, 5 mil? Aí, vamos fazer outros trabalhos. Eu comecei a trabalhar daí, eu comecei a desenvolver umas peças que eu chamo da linha Organic, Centro de Mesas Orgânicas.
Eu já estou de número quase 40, assim. Então, assim, faz mais de um ano, faz um ano mais aproximadamente, que eu venho desenvolvendo essa linha. Que são centros de mesas com ondulações diferentes, em madeiras diferenciadas. E eu trabalho exclusivamente com madeiras de lei. Tá. Deixa eu fazer uma pausa aqui. A gente vai voltar para a lei, mas eu preciso só ser um pouquinho generoso, porque assim, tá uma conversa de compadre aqui e de bairro, né? E ainda assim tem coisas que eu mesmo desconheço um pouco. Só para ambientar para quem está assistindo, caso não seja de Curitiba, ou seja de Curitiba, mas não saiba, esse movimento que tem de feiras ao ar livre, né? Feiras livres, feiras orgânicas, elas funcionam aqui na capital do Paraná. Existem licenças para os expositores e para o comércio todo acontecer. Existe um cronograma, existe uma agenda, existem locais específicos. Exatamente. Né? Então, existem os bairros, né? Como um dos bairros que o Gildo citou, que eles trabalham lá sábado de manhã, se expõe lá, que é no Juvevê. E antes você estava sábado de manhã no passeio público, no centro da cidade. Né? E pela cidade são diversos dias, horários e feiras e tudo mais. Então, a prefeitura, ela libera áreas e libera cotas. É isso? Não sei se é esse o termo. Exatamente. Libera espaços, né? Para número X. Então, você está lá, você está credenciado a estar ali. Você tem uma autorização. É emitido um alvará pelo Instituto Municipal de Turismo, emitido um alvará para a pessoa, para ela comercializar determinado produto. Mas os produtos dentro da Feira de Arte e Artesanato, eles têm que ser único e exclusivamente feito pelo artesão licenciado e tem que ser feito de forma artesanal mesmo. Então, ou seja, não é um comércio industrial. Não é um comércio industrial, longe disso. E isso vale para artesanato de madeira, vale para pintura? Pinturas, esculturas. É um leque muito grande, cara. Assim, visto que o Largo da Ordem ali, no sábado eu faço a feira no Juvevê e no domingo eu participo da Feira do Largo da Ordem, que é a terceira maior do Brasil, se eu não me engano. Nós temos mais de 1.000 expositores. Pelas feiras de bairros, nós temos cadastrado, esses dias estava em uma reunião no Instituto lá, cerca de 400 expositores. Para você ver, assim, é um mercado que movimenta assim, uma economia local muito forte. Tanto as feiras de bairros quanto a Feira do Largo da Ordem, na qual eu estou todo domingo. Então, isso é muito legal, assim, você ter essa ótica que às vezes as pessoas não têm, sabe? Tipo, você vê assim, você passa a ver uma feirinha, mas você não faz ideia de como funciona esse organismo, como que acontece. Isso é muito legal, cara. Depois que eu passei a vivenciar esse tipo de experiência, porque o que acontece? A minha visão foi, quando abriu esse edital, eu falei, cara, nem comentei com a minha esposa, me inscrevi em 5. Falei, vou me inscrever, vamos ver, vamos medir a febre. Passei nas 5. Falei, agora beleza. Agora eu falei para ela, passei em feira, vai ser assim, assado e tal. Isso vai comprometer um pouco. Compromete, cara. Compromete um pouco a questão da finais de semana. Trabalho sábado e domingo. Então, vai comprometer um pouco a nossa dinâmica. Você trabalha enquanto os outros se divertem. Nosso ganha-pão aqui tem um pouco disso trabalho também. De domingo a domingo, na verdade, né? Porque durante a semana você faz ali a produção das peças, você tem que fazer, né? Não tem a maquininha que faz, né? Então você trabalha domingo a domingo. Daí eu falei, vai mudar um pouco a nossa dinâmica e tal. Então, né? Mas assim, ela super acolheu, super gostou. E foi muito bom, cara, porque assim, a partir desse momento, eu comecei a direcionar os meus produtos. Daí comecei a ver o que funciona, o que não funciona, o que gira, entendeu? Porque eu tenho assim, para mim, eu crio um produto, se eu ficar um mês com ele encalhado, é um produto que não funcionou, entendeu? Que não teve o apelo que eu achei que teria. E assim, eu tenho diversas linhas de produtos, cara. Daí vai lá, tem as luminárias, tem centro de mesa, tem esculturas, tem autômatos. Os autômatos, cara, é um barato. Você conhece o autômato? Não. Autômato é poesia em movimento. Então, assim, são peças que você gira a manivela e ele faz alguma ação, entendeu? Tem uma manivelinha ali. Por exemplo, tem um minimar, onde você gira a manivela, mexe o mar e o barquinho fica velejando. Daí eu tenho um que eu criei para minha filha, que é a Beth, do Lago do Cisne, né? A Beth é a branca, a Odete. A Odete.
A Odete é a o Cisne Branco. Daí você gira uma caixinha de música que toca o Lago do Cisne. Daí é um robozinho vestido de bailarina que ele fica girandinho, assim, sabe? Tipo, umas coisas assim que você vai, sabe? Tipo, vai tirando da cabeça. Isso é muito legal, cara. Esses autômatos foi um curso que eu fiz e daí comecei a desenvolver a minha linha. E é muito legal, assim, porque quando você se sente travado, você vai buscar novos horizontes, sabe? E dentro da marcenaria criativa é isso. Tudo é possível. Tudo tá ali, entendeu? Você tem as ferramentas, você tem a madeira, tá tudo na mão. Você não tem faculdade, né? Não, autodidata. Ou seja, estuda o tempo todo. Cara, Mais do que muito aluno. Eu já dei aula em faculdade, cara. E eu já vi aluno atravessar anos sem estudar. Sofre. Mas assim, esse estudo que eu tô falando, dessa escola da vida, que não precisa dessa certificação institucional do Ministério da Educação, sim. Mas o teu professor é o teu próprio... Tua própria cabeça, os próprios braços, né? E a tua nota é dada pelo mercado, né? Aí que tá, isso é bem legal, né? E essa nota, esse mercado, quando você tá na feira, o teu ganha-pão, ele aparece ali naquela hora, quando você vende, ou é via contato, por encomendas? Cara, hoje em dia, hoje mesmo eu tô com uma peça no carro para eu despachar. Acontece muito, assim, via Instagram, algumas coisas. Tem muita gente de fora que vem, você manda, porque às vezes o cara tá com a mala cheia já, entendeu? Ou as peças são grandes, então tem essa questão. O turista que aparece ali. O turista. Tem essa questão. Mas, assim, vendo também pelo Instagram e vendo muito na feira. Meu foco mesmo, assim, o grosso da minha venda, vamos lá, 90% é feira. É feira. E, assim, a questão da avaliação, né? A nota. Cara, o elogio, a caixinha... Eu sempre falo para minha esposa, a caixinha de elogio transbordou hoje. Tive que deixar, ela não deu para carregar. Porque, sabe? Porque, assim, a feira é muito engraçada também. Tem algumas questões, assim, que as pessoas chegam, olham, tal, falam, bonito trabalho. É você que faz. Esse é você que faz, cara. Tipo assim, você já começa o dia. E é piada entre os expositores, né? A gente passa de barraca em barraca já perguntando. É você que faz, bonito seu trabalho. Então, assim, é muito legal, assim, essa coisa de você vender, você trabalhar com o público final, eu acho muito interessante também. É uma coisa que eu sempre fiz, né? Dentro da minha antiga empresa, eu que ia fazer, pegar o briefing, entregar o trabalho, vender as ideias. Então, assim, algo que eu já fazia anteriormente. Só mudou o produto e ficou mais legal ainda. Ficou mais legal porque é um produto mais diversificado e, às vezes, o produto se vende sozinho. Sabe? Tem vezes que você tá ali... Esses dias eu vendi para um casal uma peça que era uma peça... Acho que era um negócio muito grande. Não vou lembrar ao certo a medida. Por 8 de altura, devia ter lá uns 60 por 60, 8 de altura. De um lado dela era um centro de mesa e do outro lado era uma escultura de mesa. Aí o cara chegou, olhou e falou... Daí eu falei, não, essa peça aqui é bem legal. É um imbuí, assim assado. Um lado dela é um centro de mesa e o outro lado é a escultura. A hora que você vira, assim, da escultura, as pessoas... Ou a hora que tá a escultura, você vira o centro de mesa... Cara, nota melhor que essa não existe, né? O cara bem assim, não, espera aí, eu vou mandar uma foto pra minha esposa. Daí ele foi fazer a feira, daí ele voltou assim, pode deixar reservado aí, que esse eu vou levar. Cara, sabe? Tipo, é uma parada assim, muito legal, cara. E outra coisa que você vê, que me agrada muito mesmo também, é a reação do público infantil. As peças, isso é muito legal. Eu tenho algumas esculturas dos narvais, por exemplo. Não sei se está familiarizado com o narval. O narval é uma baleia do Ártico. Sim. Só o macho tem um único dente que sai para frente, que ele é conhecido como unicórnio do mar. Daí você pega e fala, você sabe por que é o unicórnio do mar? Não. Porque na Idade Média, eles caçavam o bicho, cortavam o dente e vendiam como se fosse chifre de unicórnio. Daí as crianças... Fala, a picaretagem vem desde a Idade Média, né? Mas é muito legal, assim, essa coisa, assim, a reação das crianças às esculturas, aos autômatos. A hora que ela gira a manivela, começa a mexer o barquinho, tipo, brilha o olho, cara, é muito legal isso. Essa coisa de você trabalhar com o público final te traz essa alegria, né? Ver o brilhar do olho de uma pessoa presenteada, por exemplo. Teve um tempo aí que um rapaz foi com a filha dele. Ela se apaixonou na luminária Clique. Posso mostrar aqui a luminária Clique? Claro. Cara,
esse aqui, ó. Essa peça aqui, essa luminária Clique. Elas têm lâmpada de LED bivolt, cabo de aproximadamente 1 metro e são edições exclusivas. Essa aqui, inclusive, é para vocês, tá? E o acionamento dela é pelo botãozinho aí que batizou ela. Que fique de exemplo para os próximos convidados, trazer mimos, nós adoramos. De mais a mais, a gente sempre busca uma diferença. Para quem estiver ouvindo e não esteja vendo, que tem gente que só acompanha pelo Spotify ouvindo. Estou segurando aqui na minha mão uma... Como é que é o nome disso? Uma réplica? Não é uma réplica, né? Na real... É um simulacro. Cara... Tem uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica. Vintage. Vintage, é uma pegada vintage. Que bacana. E funciona, vou ligar na tomada. Funciona. Então, a gente busca sempre ter um diferencial. Por exemplo, eu procuro oferecer para o meu cliente... Funciona que eu digo assim, não é uma máquina fotográfica, funciona a lâmpada, né? Não vai lá para tirar foto com ela. Não, eu tenho uma que é Just Click for Kids. A Just Click for Kids, ela é parecida com essa luminária, mas no lugar ali do visorzinho é um olho mágico. E tem o botãozinho que faz o cliquezinho. Daí as pessoas falam, funciona? Eu falo, mas é óbvio que funciona. Daí elas clicam e falam, gravou na memória a fotografia. Daí ela grava na memória, né? Um amigo meu fotógrafo, ele falava, a retina é o melhor filme que existe. Vai lá pra memória. Que show. Que madeira que é isso? Essa aqui é um roxinho. A cor dessa madeira é natural. Tá? Ela não é tingida. A do meio chama-se garapeira. E outro item legal nessas peças, nessa edição que eu fiz, a lente de todas elas já foi parte de um banco de igreja. Então ela tem essa pegada sagrada ainda, além de bonita. Aqui na frente. Essa embuia aí era uma parte lateral de um banco de igreja. Que era sobra de um trabalho que eu peguei, e daí sobraram as pontas e eu ressignifiquei fazendo a lente das luminárias. Então, aí eu procuro sempre oferecer um diferencial, porque o que é? Você não pode só entregar para a pessoa, você faz um diferencial onde eu faço um certificado, e esse certificado ele tem um Spotify Code, que é uma musiquinha que toca na oficina, que fala um pouco da peça, entendeu? E assim, é um produto super original, exclusivo. Esse produto eu criei analisando as máquinas, a coleção de máquina fotográfica do meu sogro. Daí me deu o clique, assim, eu falei, cara, ia ficar muito legal. Luminária clique. Isso. E no momento, quando eu criei essa peça, eu só tinha eu só conhecia aquele botãozinho que você apertava tipo um interruptor, né? Falei, cara, mas aí eu vi um entrave, né? Falei, pô, vou procurar ali vou procurar nas lojas de elétrica. Você diz a chavinha de liga e desliga. Exatamente. Não, essa aqui é de pera, né? Essa é o push button, exatamente. Daí eu pensei, cara, eu vou procurar para ver se eu acho igual aquela perinha que tinha antigamente, né? Aí, cara, encontrei esse botãozinho, foi só alegria. Essa peça aqui, é para você ter uma ideia, essa é a mini clique, tá? Quando eu criei essa peça, eu levei 2, 3 dias para produzir 2 peças. E não é viável, né, cara? Você cobrar 2, 3 dias de mão de obra, a peça fica num valor... Mas aí que tá, cara, porque empreender o que é? Perseverar, entendeu? Você tem que buscar formas de otimizar tua mão de obra, o teu trabalho. E aí você investe em equipamento, investe em conhecimento também, estudar a melhor forma de você fazer. Hoje em dia, cara, eu faço assim, em 2 dias eu faço 8, 10, sabe? Então, tipo, você vê a diferença, sabe? 10 peças. Os 2 dias de trabalho que eu digo para você, o meu horário de trabalho ele é bem curto. Porque a minha esposa trabalha fora, ela dá aula, né, no município de São José dos Pinhais, e eu fico com a minha filha até 1h da tarde, quando ela vai para a escola. Daí eu vou buscá-la 4h30, daí minha esposa chega e eu dou mais uma esticada. Eu trabalho da 1 até 4h30, minha esposa chega às 5h15, daí eu dou uma esticada de 5h15 até 8h da tarde, entendeu? Eu trabalho 4, 5 horas por dia. Então, meus 2 dias que eu te falei, em 10 horas eu faço 10 peças. Sabe? Então, quer dizer, você estabeleceu uma rotina funcional. Não, tem que ter, né? Tem que ter. Porque assim, hoje em dia, a minha filha, eu fico com ela desde quando ela tinha 6 meses. Então, é uma outra coisa que me ajudou a dar essa guinada, entendeu? Porque senão você... Tua filha é mais nova, né? Você é pai de... tenho 3, né? Tenho um de 30, sou avó agora.
Você é avô? Sou avô, tem uma netinha de 1 aninho. Ah, que fofo. Muito fofa. Tua filha é meia tia, então, já. Já. O meu filho... inclusive, a minha netinha fez aniversário esses dias. Ela é sul-coreana, neozelandesa e brasileira, né? Meu Caramba! filho casou com a sul-coreana. Assim, eu tenho 2 filhos, né? Um de 30 e outro de 22. E nessa loucurada que a gente estava falando anteriormente de agência, eu pouco os vi crescer, entendeu? Porque, pô, a gente trabalhava domingo a domingo e dentro de agência também. E esse convívio com a minha filha, assim, é uma coisa mágica, todos os dias, todo momento, sabe? Então, assim, E além disso, sabe, hoje eu trouxe para dentro da marcenaria muitas coisas que ela me fez criar, ela me inspirou, ela me dá ideia. Às vezes a gente está conversando, ela, papai, por que você não faz? Ontem mesmo ela falou, papai, por que você não faz uma escultura de concha? Eu falei, filha, mas será que fica legal? Claro que fica, para as pessoas decorarem as casas delas. Cara, então é muito legal, assim, essa pegada, sabe? O companheirismo também, né? Mas dentro dessa história toda, então eu tenho um horário bem reduzido de trabalho e dentro desse horário eu faço assim as jogadas mirabolantes para render o máximo possível, para, sabe, para girar, para ter coisas. E é muito legal, cara. Então a gente vai dentro dessa história toda, vai criando ali, né, produtos diversificados. Essa aqui, por exemplo, é onde afunilou, onde eu vi que tinha bastante saída. Esse é meu produto carro-chefe. Aí tem os centros de mesas que eu te falei. E tem uma queridinha aqui, ó, cara. Tem outra aqui, ó, cara. Essa aqui é muito legal. Essa aqui é a única e verdadeira tábua de queijo. Tá. Essa peça é muito bacana. Cara, como seduz, né, isso tudo, né? Isso é muito legal. DS Wood, né? É o nome da tua É empresa. o nome da DS empresa. Wood. Uhum. Ela é... Você ter dentro da construção artística, autoral, você colocar o lúdico na estética, Na né? estética fica muito em legal. função. Uhum. Cara, todo mundo reconhece. A criança que habita dentro de você reconhece isso, tanto quanto a criança que habita dentro de mim. Cara, Essa peça aqui é muito legal, cara, porque assim, eu faço, né, edições, quando eu pego para fazer, faço 8 peças e eu não faço gabarito de furação, entendeu? Uhum. Para que ela tenha a questão da fração de queijo mesmo, sacou? Uhum. Então, assim, cada uma é única. E essa coisa, assim, de você trabalhar com um artesanal, ele tem uma pegada que é muito legal da exclusividade, sabe? Acho que assim, as pessoas estão um pouco saturadas de todo mundo ter a mesma coisa, sabe? Ter o igual. Por exemplo, o cara quer uma dessa aqui, mas ele quer presentear, só que ele vai saber que ele vai presentear a pessoa com uma parecida, só que cada uma tem os furos diferentes. Então, assim, tem clientes que sempre estão voltando para buscar, para dar de presente. Tem cliente que compra para si, daí o outro vem e gosta, daí ele acaba dando. Uhum. Isso é muito legal. Essa é uma peça que gira bastante. Produzido em março. Não, a madeira. Garapeira. Garapeira. A garapeira é uma madeira super dura. Essa mesma do meio aqui, ela é uma madeira geralmente utilizada em decks. É super dura mesmo. E essa aqui é pesada, né? Uhum. Aqui também, né? Essa também, cara. O roxinho é uma madeira super densa. Qual que é o teu critério na escolha das madeiras? Estética. Às vezes você tem que escolher alguma madeira que vai casar. Mas em termos de licença ambiental, esse tipo de coisa? Eu compro com madeireira que tem certificação. Muitas coisas. Muitas coisas vêm de... Por exemplo, a lente aqui, ela veio de reuso. Essas luminárias aqui, tem edições que eu faço durante o final do ano passado. Até agora eu gastei as minhas últimas. Durante o final do ano passado eu achei muitos batentes de porta. Então eu fiz uma edição muito legal com batentes de porta, luminária clique, e todas em embuia. E eu busco sempre ter ali a madeira, ter madeira de lei, né, na composição. Não gosto de trabalhar com pinos. E assim, a questão da madeira de lei, ela veio para mim essa coisa, essas jogadas da vida, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, a minha ideia era trabalhar com pallets, onde eu ia pegar os pallets, desmontar, criar peças. Aí, cara, falei, pô, é um trabalho muito hercúleo, né? Para um homem só, você vai... Tem gente que faz, admiro.
assim, a estética também não admiro tanto, mas, assim, entrega alguns trabalhos. E eu comecei a analisar, eu falei, pô, até onde vale a pena? E veio uma viradinha, assim, um amigo meu que tinha marcenaria, ele fechou a marcenaria e falou, pô, Didos, o João Castelli. Pô, Didos, eu tô aqui com um monte de madeira aqui, cara, se você não quiser eu vou jogar fora. Eu, opa, demorou, amigo. Cheguei lá, levei, cara, cheguei com a estradinha do meu pai, fiz acho que 2 ou 3 viagens, assim. Isso eu trabalhei durante um ano. E as coisas sempre acontecem assim, sabe? Trabalhei durante um ano com essas madeiras. Só madeira de lei, daí tinha diversos tipos. Jatobá, IP, decks, muitos decks de IP. Então, e aí veio de contrapartida o que eu sempre gostei de fazer, a questão da sustentabilidade. Onde o cara pegou, não, isso aqui é lixo, eu vou jogar fora, se você não quiser. Daí eu fui lá, busquei. Quando eu estava acabando esse estoque desse cara, eu dei uma entrevista para Bernadette. Me fugiu o nome agora do programa dela. Mas, enfim, eu dei uma entrevista para ela, ela falou assim, olha, tem uma colega que está fechando a marcenaria e está aqui um catálogo de algumas coisas que podem te interessar. Olhei lá, tinha um lote de madeira. Falei, opa, por que não? Fui lá, cara, comprei os lotes de madeira, eram exatamente nos formatos das cliques. E até hoje eu utilizo esse lote de madeira para fazer as mini cliques. Posterior a isso, veio um outro colega, pegou fogo na marcenaria de um fulano. Daí o cara tá liquidando algumas peças, algumas madeiras. Fui lá, daí você vai lá. Esse eu fiz no escambo. Eu dei pro cara um painel, peguei algumas peças, dei esculturas, peguei algumas peças. Isso foi muito legal também, que girou dentro da oficina. Tem até hoje, né? Bastante madeiras. E esse é legal dessas peças onde você vai construindo histórias. Por exemplo, da marcenaria que pegou fogo, eu construí uma escultura onde ela vai subindo e cruzando assim, que chama-se Dança em Volta do Fogo. E dentro desse lote veio também uma leva de madeiras de pau-brasil, por exemplo, sabe? Que são coisas que jamais achei que teria acesso. E as coisas vão acontecendo. Eu recentemente estava na feira, uma colega chegou e falou: tem um colega que vai trocar os batentes da porta da casa dele, lembrei de você. São 8 portas. A hora que for trocar, eu te aviso. Sabe? Tipo. Ou seja, essas circunstâncias, elas não foram pensadas lá atrás. Não, de forma alguma. 5, 6 anos atrás, quando você resolveu ter esse change. Eu estou há 4 anos trabalhando com marcenaria. Eu fiquei quase 1 ano fazendo Uber. 4 anos, tá. Mas nada disso era programado, nesses ganhos, né? Desse tipo, não. Na verdade, sim. E esses ganhos são o que movimenta todo o negócio, né? Porque, assim, eu gosto eu gosto do trabalho que tem a história. Uhum. Eu gosto quando, né, tipo, você pega, por exemplo, nas minhas férias agora, eu fui para Xangri-Lá, tirei um tempo de férias, fui para Xangri-Lá e passei a coletar. Xangri-Lá não é aquele paraíso perdido lá no Oriente, tá? É uma praia aqui, é um balneário, né? Balneário, né? De uma praia aqui do Paraná, que é um lugar bem legal, inclusive. Sim, sim. Aí eu passei a coletar madeiras lá, sabe? Passei a coletar madeiras e trouxe essas madeiras. Da onde eu fiz uma edição de uma peça que chama-se Minimar. E o Minimar ele tem um slogan que é muito fofinho. Quando você fala, as pessoas... Oh! O slogan dele o Minimar ele é uma fração da imensidão que cabe na palma da mão. Daí as pessoas já... Oh! E assim, umas coisas assim, você vai vendendo o seu trabalho. Eu fiz uma edição... limitada do Minimar Xangri-Lá. Fiz autômato Minimar Xangri-Lá, onde as caixas do autômato eram madeiras que estavam na praia. As ondas eram caixas de uva que estavam jogadas na beira da rodovia. Então, assim, as coisas acontecem, mas você tem que estar atento, né? Você não pode ficar moscando, porque senão passa. Daí você fala, pô, esses dias eu dei uma moscada, por exemplo. Eu estava numa reunião no Instituto ali, no Instituto Municipal de Turismo, daí a hora que eu saí, vi uns azulejos portugueses, os caras estavam reformando umas casas lá no Largo da Ordem, uns azulejos portugueses e tal, daí alguma coisa falou, pegue. Eu falei, puta, cara, minha mulher vai brigar comigo, se eu começar a chegar com coisas além de madeira, né, azulejo, não sei o quê. Aí, pô, cara, a hora que eu cheguei em casa, assim, daí eu tive um insight que eu poderia ter pego para fazer uma mesa e colocar os azulejos em cima da mesa, ia ficar lindo.
Era refugo? Refugo, eu tava jogando caçamba. Nossa. Cara, assim, e é outra coisa, né? Quando você começa a trabalhar com essas coisas, você começa a estar atento, você passou do lado da caçamba, você já joga o pescocinho para ver o que tem ali. Rapidamente você olha e fala, ah, vale a pena, não vale. Esse valia muito a pena, mas acabei deixando passar. Existe um mundo, existe toda uma cultura que fomenta a gente na sociedade há décadas, para não dizer séculos, do consumo do 0 quilômetro, do novo, do novíssimo. Ah, A gente tem isso com relação, hoje em dia, assim, com relação a celulares e com relação, sempre teve com relação a automóveis, tem que ter o novo, novo. E a partir do momento que você tem aquele novo, ele imediatamente passa a ser velho, quando ele está na tua mão, né? Você compra um carro novo, um ano depois ele já não é um carro novo, né? Você compra um celular novo, um ano depois não é um celular novo. E aí você quer sempre o novo, novo. Existe todo um mercado que força isso. A bem da verdade, você saiu da concessionária, já não é mais novo. Mas assim, tem uma questão que eu considero importantíssima, ou para lá de importante, que é essa possibilidade de ressignificar as coisas. Não é o recalchutar, não é o reaproveitar, não é só o reciclar, entendeu? O reciclar é você colocar no ciclo de novo. Não, é você ressignificar algo que era uma coisa e passa a ser outra. Né? Até mesmo coisas como mais profundas, a gente entrevistou aqui a Clarissa Grassi, né? E ela, que é a guria do cemitério, que faz guia de cemiterial, uma entrevista maravilhosa. Vou deixar o card aqui para quem quiser ver. E ela comentava assim que essa questão da cidade dos mortos, né, dos cemitérios, tal, isso na sociedade nossa já não está mais cabendo, né? Tanto que tem os crematórios, né? E dos crematórios existem as ressignificações, a ponto de você ter uma possibilidade de você pegar a cinza daquela pessoa que você amava e faleceu, pegar a cinza dela e transformar em outra coisa, transformar numa medalhinha, transformar num objeto, e você ressignifica aquela matéria que até então era orgânica na tua frente num pedaço de carbono que vai ter um outro símbolo, que vai carregar uma energia, que vai carregar uma história, algo que pegou fogo e vira uma outra obra. E a arte, ela está acompanhando a história da humanidade desde sempre, porque é o que nos diferencia, é o que nos faz humanos e é o que nos aproxima ao mesmo tempo da natureza que tem em sua arte por si só. Eu não vou ficar filosofando em cima disso, porque é algo que nos deslumbra. Mas dentro dessa pegada que você falou, existe o design afetivo, que chama. E isso é muito legal. Eu consegui praticar, desenvolver umas peças que eu achei super interessante, sim. O cara chegou na minha banca, olhou e falou... o Newton. O Newton chegou na minha banca, olhou e falou, cara, teu trabalho é bem legal, né? Tem um acabamento, um diferencial. Eu tenho umas madeiras lá, rapaz, que... Nossa! Para você ter uma ideia, era de uma casa que meu pai construiu, tá? E daí a gente desmontou essa casa, ela ficou 15 anos no tempo e tá lá, a madeira é dura e tal. Eu falei, pô, traz aí, né? Daí... Qual que era a ideia dele? Era pegar essa madeira, ele me entregou essa madeira, a ideia era que eu pegasse e transformasse em algo para que ele pudesse presentear o filho dele, que está no Canadá, se eu não me engano. Aí, quando eu peguei, comecei a trabalhar, era um jacarandá da Bahia, uma madeira super cara, linda, maravilhosa, dura. Aí eu desenvolvi para ele, fiz uma tábua de servir, assim, maravilhosa, uma tábua de carne de servir. Ele falou, não vai cortar, né? Mas aí eu fiz para ele também um displayzinho, onde ele colocava e ela ficava exposta. Ele falou, não, ele tá lá, tá na sala dele lá exposto. Ou seja, o cara presenteou o filho dele com uma coisa que foi parte da infância dele, um pedaço da casa onde que o pai dele construiu. Posterior a isso, ele me deu mais outros 2 pedaços onde eu fiz descanso de panela também, tipo, com um design bem diferente, assim. Essa linha chama-se design afetivo. Isso chama-se ressignificar. Você usar a sustentabilidade para você dar um outro significado para a madeira ou para o que for, entendeu? Então, é uma coisa muito legal de se trabalhar hoje em dia. E a madeira é uma coisa assim, a madeira é viva, ela tem história, ela vem, sabe? Por exemplo, essa coisa, um banco de igreja, já foi um batente de porta. Eu tenho um portal, eu tenho uma escultura que chama-se
Portal da Mudança. Ela é uma escultura toda ondulada, assim, sabe? E eu mostro para as pessoas, não, isso aqui já foi um batente de porta. E eu construí isso no momento onde eu estava mudando, estava saindo de uma feira, indo para outra, me acostumando com outras coisas, criando coisas novas. E eu costumo dizer para as pessoas que aquele slogan daquela peça é mudar é estar em movimento. Porque se você está estático, se você não se move, você nunca vai mudar em nada. Se você não muda, pelo menos por dentro, o teu ao redor nunca vai mudar. Nada acontece. Então, eu tenho essa escultura onde fala, mudar é sempre estar em movimento. Eu mostro para as pessoas e as pessoas recebem a mensagem ali. Você está expondo também? Sim. Então, você já chegou nesse ponto? Já. Na verdade, sim. No ano passado, eu participei da minha primeira exposição. Foi na Sexta Mostra de Arte Internacional de Pinhais, tá? Essa mostra é muito legal porque tinha mais de 150 inscritos, foram aprovados 30 e poucos. E eu tava ali no meio, cara. Assim, na minha primeira... E foi uma coisa assim, que eu fiz a escultura de parede. Esse é um painel que eu chamo de painel água. Ele é todo ondulado, assim, e ele é feito da madeira tauari, e no meio tem uma faixinha de pau-brasil avermelhado, o tauari é mais branco, assim, e dois tauari nas bases, né, na base superior e inferior, e no meio uma faixa de pau-brasil. E tauari, em Tupi-Guarani, quer dizer o rio Tauá, ou seja, a água. Uhum. E então, por isso eu batizei ele de painel água. Ele tem um movimento ondulado, assim como se tivesse uma gota e ele espalhasse, assim. E esse mesmo painel e as outras esculturas dos quais eu te falei, eu inscrevi eles num prêmio internacional do Museu de Luxemburgo, que é anual, e isso me gerou um certificado de mérito artístico. Pô, quando que eu imaginei que teria um certificado do Museu de Luxemburgo, sabe? Tipo, autodidata, e ralando, e... Sabe, então a gente está em outro momento. Agora, recentemente, eu vou dar mais uma virada de página, onde eu vou colocar meus trabalhos dentro da Madeira nas Arcadas. Não sei se você está familiarizado. Não. Madeira nas Arcadas, ali onde tem as Arcadas de São Francisco, tem uma galeria ali, no Largo da Ordem. Tá, no centro de Curitiba, de novo, trazendo para quem está ouvindo e não Isso. conhece. Tem um centro histórico ali, né, que é no bairro São Francisco, né? Aham. Tem o Largo da Ordem e tem as ruínas de São Francisco. Exatamente. Ali tem uma galeria. Tem uma galeria ali. Ali foi fundada a primeira loja colaborativa de artesãos que trabalham com madeiras sustentáveis. Então, assim, eu tô lá dentro agora, eu com mais 13 pessoas, assim, e são pessoas fantásticas, com trabalhos incríveis. E recentemente eu fui aprovado para estar lá dentro e estou construindo peças para colocar nesse espaço. É uma loja, cara. É uma loja onde assim você tem um investimento baixíssimo e teu produto está exposto. E é um espaço que eu sempre vim buscando. Assim, quando eu comecei a construir os painéis, eu já tinha buscado diversas parcerias. Assim. Inclusive, uma delas aconteceu e foi bem legal. Eu lancei, junto com a Desmobile, algumas peças, fiz 5 centros de mesas, com modelos exclusivos, 5 cópias de cada, né? 5 modelinhos de cada. E fiz também um tampo de uma mesa, assim, bem legal com esse design orgânico. Mas foi uma coisa mais pontual. Agora não, agora eu vou ter uma loja onde eu vou estar sempre lá com os produtos, esculturas, centro de mesas, luminárias. Qual que é o teu Instagram? É DS Wood Marcenaria Criativa. DS Wood, tudo junto. DSWOOD. Aham. Marcenaria Criativa. Marcenaria Criativa. Ele vai deixar ali. Boa parte do que você falou aqui, eu fiquei imaginando, mas a gente precisa visualizar isso. Então, ali deve ter fotos e vídeos de várias tem fotos, obras. Vídeos, tem tudo. Tá. E chega em você ali fácil, você responde quem entra em contato. Sim, tem contato de WhatsApp e tudo mais ali pelo Instagram. Didos, muito bom conversar com você aqui. Legal demais, assim, a gente ver não só o momento da pessoa, né? E também não só a história da pessoa, mas esse movimento de transição, que eu acho que é uma das coisas que a gente o tempo todo está questionando durante a vida. Talvez sejam mais felizes aqueles que tiveram um primeiro emprego e atravessaram uma vida inteira naquele emprego fazendo sempre a mesma coisa e estão muito bem realizados com aquilo. Se é aquilo, para elas basta, né? Não é o meu caso, não é bem o teu caso, essa questão da gente ter a paixão sobre aquilo que a gente faz, ou pelo menos um prazer ou uma satisfação
de você se sentir integrado dentro de uma sociedade, dentro de uma economia, né? De um mercado que funciona. Mas o tempo todo a gente fica sempre prestando atenção. Porque o mercado tem ondas que vêm e vão, Sim. né? Mercados nascem, mercados morrem, né? E a arte permanece. Assim, tem essa questão que você falou. Algumas vezes as pessoas falam, isso aqui vai durar. Falo, cara, mais do que nós todos juntos. Sim. Porque... sofra com isso, né? Sofra com isso, né? A gente vai durar mais do que o cachorrinho que a gente compra, que a gente adquire, que a gente cuida, que a gente é tutor. Mas esse aqui vai durar mais do que a gente, certamente. E se souber ressignificar, cara, é milenar. Dito sensacional. Eu sempre peço para quem está participando aqui, se tem alguma recomendação extra, né, extraordinária, fora do assunto ou dentro do assunto, de algum filme que você tenha visto na tua vida e tenha mexido com você de alguma forma, tenha te inspirado, ou mesmo de algum livro, ou os dois. Então, assim, agora eu vou entrar no tocante, né, onde a gente estava nas esculturas. A minha última escultura que eu realizei foi um pedido de uma pessoa, ela me passou algumas referências e eu assisti Duna. Daí eu peguei as referências do filme Duna para fazer essa escultura, que é uma escultura muito legal, que ela tem, sei lá, 5 ou 6 combinações, são 3 peças que você vai girando ali e ela se movimenta como as dunas. Então, o filme que eu tenho é Duna. Ainda não vi o 2, mas... E livro? Livro faz muito tempo que eu não me debruço sobre um. Mas algum que seja de muito antigo? Cara, muito antigo. Musashi, né? Musashi, né? Eiji Ishikawa, bom e velho Musashi. Gastando 2 dinheiros. Só para não ficar piada interna, é o seguinte, quando a gente trabalhava em agência, a gente era arte finalista, aí foi no final da década de 90 isso, e saiu o livro Musashi em português, que é a história do maior espadachim. 900 páginas. Cada um, né? São dois volumes de 900 páginas. E ele comprou o dele, eu comprei o meu. E aí tinha uma menina que trabalhava, a Michele Furuta, querida, né? Sim. Ela falava assim, mas vocês compraram livros iguais, para que gastar 2 dinheiros? Michele, um beijo se estiver vendo a gente. Vou mandar para ela esse vídeo, ela vai gostar. Maravilha. Show de bola. Obrigado, meu amigo, um prazer revê-lo. Muito obrigado por me receber. Tenho acompanhado aqui o teu trabalho, sensacional. Todo sucesso, né, Glauber? A gente tem que correr atrás e é isso, amigo. Tamo junto para se apoiar e gosto muito de ver o teu trabalho, acompanhar e sempre estou indicando, inclusive minha esposa fala, viu tal coisa lá do Glauber. A ideia é assim, tem uma coisa muito maior do que a gente, que é a resultante de uma obra, né? E entre nós dois aqui, tem gente que está interessada em saber o que você tem para falar e talvez tenha gente interessada em saber o que eu tenho a dizer sobre. Mas a resultante da nossa conversa com quem está nos acompanhando, mesmo a gente não sabendo quem é, né? Então, eu acho que isso está acima de tudo, né? Que é legal, porque não é assim por causa do Glauber ou por causa do dito. Não, sim. Aquilo que está sendo dito sobre nós. Até porque, assim, um filme chamado Duna, de um planeta que se passa não sei aonde, ou a história de um espadachim que morreu há 500 anos atrás no Japão feudal, o que isso tem a ver com a gente? Cara, não é isso que tem a ver com a gente. É uma outra coisa. E isso tem a ver com a arte, tem a ver com uma trajetória de vida. Então a gente finaliza com um pequeno clique para você.